que é que essa primeira questão fala? Para exemplificar uma aplicação do conceito de velocidade média, um professor de ciências explica aos seus alunos como é medida a velocidade de um veículo quando passa por um radar. Os radares eles usam a tecnologia dos sensores magnéticos. Geralmente são 3 sensores instalados no asfalto alguns metros antes do radar. Esses equipamentos medem quanto tempo o veículo demora para ir de um sensor para o outro, calculando a partir daí a velocidade média do veículo. Considerando o veículo trafegando numa pista cuja velocidade máxima permitida seja de 40 km por hora, ou seja, aproximadamente 11 metros por segundo, e a distância média entre os dois sensores consecutivos sejam de 2 metros, o mínimo de intervalo de tempo que um veículo leva para percorrer a distância entre um sensor e outro consecutivo, a fim de não ultrapassar o limite de velocidade, é de aproximadamente... Vamos lá. Vamos logo já grifar as partes mais importantes da questão. Ele já falou que a velocidade máxima permitida aqui é de quanto? 40 km por hora. Outra coisa, ele falou que a distância média entre os sensores consecutivos é de quantos metros? 2 metros. Então vamos supor que eu tenho um sensor aqui e que eu tenho outro sensor aqui. Ele cobre toda essa área e o sensor cobre toda essa área aqui. O carro, ele vai partir daqui, do primeiro sensor. Isso aqui está mais parecendo uma espaçonave, né? Mas vamos supor que é um carro. O carro ele vai sair daqui e vem para cá. A distância entre esses dois sensores aqui é de 2 metros. E a velocidade que o carro vai estar é de 40 km por hora. E ele quer saber a velocidade média com que ele vai fazer isso, né? Aliás, ele quer saber o tempo com que ele vai fazer isso. Então, para a gente fazer isso, a gente sabe que a velocidade que ele vai estar sempre vai ser de 40 km por hora. Então, a velocidade ela não está variando. Então, a gente já vai usar aquele nosso conceito aqui, de velocidade média. A gente sabe que a nossa velocidade é ΔS sobre ΔT. Só que quem é o ΔS? É o espaço percorrido. Quem é o tempo? É o tempo que eu vou fazer esse espaço com uma determinada velocidade. Então, nós temos a velocidade e nós temos o espaço percorrido. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que a velocidade e a distância elas não estão na mesma unidade. A velocidade está em quilômetros por hora. A distância está em metros. Então, a gente precisa solucionar isso da melhor maneira possível. Na questão do tarefão, porque nessa questão aqui que eu peguei, já botava com 40 km por hora, já botava aproximadamente 11 metros por segundo. No tarefão não tem isso. Então, aqui eu poderia muito bem já colocar no lugar da velocidade aqui 11 metros por segundo, o ΔS, colocar 2 e estaria tudo resolvido. Já acharia o tempo em que? Diretamente em segundos. Como no tarefão não tem isso, eu lhe recomendo fazer o seguinte. Se você for transformar o quilômetro por hora para metro por segundo, vai dar um número quebradinho, né? Você pode aproximar para 11 como a questão pediu, né? Só que no tarefão a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer o seguinte. Esses 2 metros aí, eu vou transformar ele para quilômetro. Para eu transformar esses 2 metros em quilômetro, que é o meu ΔS, de metro para quilômetro, basta dividir por 1000. Então, dividindo isso aqui por 1000, vai ficar 0,002 quilômetros. Agora está padronizado. Aí o meu tempo, então, eu vou descobrir em horas. Como o meu tempo eu vou descobrir em horas, basta multiplicar por 3.600, que eu vou achar meu tempo em segundos. Por que 3.600? Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 60 vezes 60, uma hora tem 3.600 segundos. Então, vamos lá, mas bora fazer com calma aqui. Então, quem é a nossa velocidade? A nossa velocidade é de 40 km por hora. Quem é o ΔS? É a distância que eu percorri, só que eu vou colocar em quilômetros, né? Então, vai ficar 0,002 quilômetros. Dividido pelo tempo. Bota aqui sobre 1, né? Para a gente resolver isso aqui, a gente quer achar o tempo, né? Basta fazer aqui meio pelos extremos. Então, vai ficar como? Isso aqui vai ficar 40 vezes ΔT igual a 0,002 vezes 1, né? O 40 que está multiplicando ΔT, passa para o outro lado dividindo. Então, o ΔT vai ficar 0,002
dividido por 40. Quando eu fizer isso aqui, a unidade que está aqui é que? É em hora. Só que se a gente olhando nossas alternativas, a gente não tem em hora, a gente tem em segundos. Então, do jeito que está aqui, eu já posso transformar para quem? Para segundos. Vamos lembrar aqui daquelas regrinhas de 3, né? 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem quantos segundos? 60 vezes 60, ou seja, 3.600 segundos. Então, esse tempo aqui que já está em hora, se eu multiplicar isso por 3.600, eu já transformo de cara para quem? Para segundo. Então, fica ΔT igual a 0,002 dividido por 40 vezes 3.600. Lembrando, por que eu estou multiplicando por 3.600? Porque eu estou transformando de hora para segundo. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, eu pego 0,002 dividido por 40, multiplico por 3.600. O que é que eu faço aqui com esse zero? Ó? Corta, né? Ó. Corta, corta. Aí vai ficar quem? Vai ficar o 360 e o 4, né? Se eu pegar o 360 e dividir isso por 4, dá quanto? Dá 90. Então, o que é que eu faço? Corta aqui por 4, vai ficar 1, cortando aqui por 4, que vai ficar 90. Então, o meu ΔT vai ser igual a quem? A 0,002 vezes 90. Isso aqui vai dar 0,18 segundos. Está aqui a nossa alternativa. Então, o intervalo de tempo que o veículo leva para percorrer a distância entre um sensor e outro consecutivo, a fim de não ultrapassar a velocidade limite, né, que é de 40 km por hora, é de quanto? De 18 segundos. Alternativa correta, letra B.